Então, pessoal, bom dia. Continuando a nossa discussão sobre força de atrito, nós vimos na aula passada, na primeira parte sobre força de atrito, já duas perguntinhas que a gente acabou questionando, né? E respondendo das três perguntas que a gente utiliza para o estudo de forças. Ok? Quais são essas três perguntas mesmo? Para eu compreender sobre uma força, eu tenho que saber quando ela existe, eu tenho que saber como que ela vai estar atuando no corpo, a sua orientação espacial, e eu tenho que saber quanto vale essa força. Como que eu faço para calcular essa força, ok? Tendo essa compreensão, qualquer estudo de força fica fácil. Então, toda vez que você quer levantar um questionamento sobre uma força, você está refletindo sobre as forças, você tenta responder essas três perguntas. Tá? Dessas três, na aula passada a gente já respondeu duas, né? Quando e como, e hoje a gente vai dar ênfase em quanto vale a força de atrito, como que eu faço para calcular o seu módulo. Mas só para linkar com a aula passada e a gente dar continuidade ao raciocínio, quando que existe a força de atrito? A força de atrito, assim como a normal, ela é fruto de uma interação entre duas superfícies, ok? Superfície de um objeto aqui, por exemplo, e o solo. No entanto, a força normal, ela é fruto da interação da compressão dessas superfícies. E isso se dá devido à existência de forças que atuam no corpo perpendicular à superfície que ele está se apoiando. Ok? Nessa situação que eu coloquei aqui, a força normal foi gerada devido à compressão da superfície desencadeada pelo peso do corpo. Ok? A compressão é sempre desencadeada pela somatória de forças que estão atuando perpendicular à superfície. E aí foi gerado a normal. Esse é um tipo de interação gerada entre duas superfícies. O outro tipo de interação gerada entre duas superfícies é a força de atrito. E a força de atrito, para existir, ou o corpo tem que estar em movimento, beleza? Apoiado nessa superfície, ou pelo menos exista uma tendência de movimento. O movimento gerado, a gente sabe que vai existir quando tiver velocidade, né? Tiver variação de distância em função do tempo, e a tendência do movimento, ela é desencadeada por uma força que esteja paralela à superfície. Porque essa força paralela à superfície, ou o fato do corpo já estar em movimento, permite que as irregularidades existentes nas duas superfícies que estão comprimidas, né, devido ao apoio aqui, tanto é que tem a força normal, que elas estão comprimidas, no momento que o corpo está movimentando ou tendenciando a movimentar, essas irregularidades interagem lateralmente, ok? Desencadeando uma interação, um novo tipo, né, de interação entre essas superfícies, ok? Então, quando eu pego essa caixa, por exemplo, e tento empurrar na superfície, eu gerei uma tendência de movimento nela, essas irregularidades interagiram e surgiu uma nova interação, desencadeando uma força em cada um desses corpos, né? Ação e reação. Um no corpo, no objeto, e outro na superfície. E tem questões vestibulares que já perguntou a orientação. Que já perguntou a orientação da força. Orientação da força de atrito
no solo e a orientação de como a força de atrito está atuando no objeto, ok? No objeto aqui, a força de atrito surgiu. Legal, fruto dessa interação. Então, quando está respondido, ok? Quando vai haver a força de atrito? Quando houver interação entre as irregularidades de duas superfícies. Como que vai ocorrer essa interação, né? Quando que vai ocorrer? Quando o corpo estiver em movimento ou em tendência de movimento apoiado sobre a superfície. Aí essas irregularidades irão interagir, ok? Agora, como que essa força de atrito atua? Qual é a sua orientação espacial? Beleza? E aí vimos que a força de atrito, ela sempre será paralela à superfície, ok? Podendo estar no mesmo sentido do movimento ou contrário ao movimento. Legal? Só para exemplificar a situação, eu vou pegar aqui nosso objeto de estudo, o apagador, e vou colocar aqui. Beleza? Na hora que eu empurro esse objeto, eu estou empurrando ele aqui, as irregularidades que existem nesse apagador com o chão, elas vão se interagir. Se a gente conseguir enxergar, imaginar direitinho aqui, quando o objeto empurra o chão para... Quando eu estou empurrando o objeto, desculpa, as irregularidades do objeto vai estar empurrando o chão no sentido que estiver movimentando. Então, o objeto empurra o chão para frente e o chão empurra para trás. Isso quando o objeto está sendo arrastado, quando esse objeto não está utilizando do solo para movimentar, ok? Quem está fazendo o movimento dele sou eu, empurrando ele aqui, e essa superfície está sendo arrastada pelo chão, ok? Nessas situações, a força de atrito, ela acaba sendo contrária ao movimento. Então, a força de atrito vai ser contrária ao movimento quando a superfície do objeto não está utilizando do chão para movimentar. Ela está sendo arrastada por aquele chão, ok? Ela não tem um sistema de impulsão próprio, que não é, por exemplo, o nosso caso. Quando a gente vai andar, não é o chão que faz com que a nossa perna movimente. Não é isso? É a nossa estrutura muscular. E essa estrutura muscular, ela consegue dar um movimento e fazer com que eu empurra o chão para trás, eu empurro as irregularidades do chão para trás, com o atrito do meu pé com o chão, e o chão empurra as irregularidades do meu pé para frente. Nesse tipo de caso, a força de atrito vai estar no sentido do movimento, beleza? Então, estruturas que utilizam, estruturas tracionadas, né? Que tem sistemas de tração, quando utiliza do chão para movimentar, a força de atrito vai estar no sentido do movimento, beleza? Ficou claro? Exemplo que eu passei na aula anterior foi toda a situação de veículo em que as rodas tracionadas, elas utilizam do impulso com o solo para movimentar. Então, as rodas tracionadas empurram o chão para trás e o chão empurra ela para frente. Isso faz com que a estrutura veicular movimente. Beleza? A roda de trás, que não é tracionada, que é um mero apoio com a superfície, ao ser arrastada, ela empurra o chão para o sentido do movimento e o chão empurra a roda contrária ao movimento. Então, as rodas não tracionadas,
a força de atrito vai ser contrária ao movimento. Legal? Então, nunca esqueçam isso, porque isso já foi em muitas questões de prova. Ok? Quando a força de atrito vai existir, já foi questões, e como ela atua paralela à superfície, na mesma direção, mesmo sentido ou sentido contrário do movimento. Legal? Ok? Então, beleza. Respondido essas duas perguntas, nós podemos vir e falar assim: quanto que vale a força de atrito? Como que eu faço para calcular esse atrito? Quanto que ele vale? Qual é a intensidade dessa força? Mas na hora que eu fizer um estudo de dinâmica, fizer a somatória. Oi? Oi? Ixi. Deu uma doida aqui. Então, depois dessa loucura que deu no meu computador aí, vamos voltar ao raciocínio. A pergunta é quanto vale essa força? Só que na hora que a gente vai a fundo compreender o atrito, nós começamos a enxergar que existem tipos de atrito diferente. E para cada tipo de atrito, eu vou ter um raciocínio de cálculo dessa força de atrito. Então, eu não posso saber como calcular essa, né? Quanto vai valer a força de atrito, se eu não sei qual tipo de atrito que está acontecendo. Ok? Então, vamos falar dos tipos de atrito. Nós vamos ter 3 tipos de atrito para discutir. O atrito estático, o atrito cinético. Ok? E tem um outro atrito, que o livro até trabalha aí com vocês, que é o atrito de rolamento. Mas o atrito cinético e o rolamento são idênticos, ok? Claro que no funcionamento há uma diferença e o de rolamento é sempre menor que o cinético, que é das irregularidades se arrastando uma pela outra. Mas a forma de calcular ela é muito semelhante, só muda as constantes. Mas a gente vai discutir, ok? Então, existem esses 3 tipos de atrito. E que, inclusive, muita gente faz uma confusão do cão. Quer ver? Por exemplo, eu vou passar aqui andando. Passei andando. Ok? Passei andando de novo. Existe atrito no meu pé? Eu estou aqui movimentando. Este é o Alexandre andando. Existe atrito no meu pé? Sim. Existe. Legal. Por que existe? Porque eu estou em movimento apoiado sobre uma superfície. Então, com certeza existe. Legal. Então, vamos fazer esse estudo de forças. Alexandre passou movimentando para a direita. Legal. Quais são as forças que atuam no Alexandre? De campo. Somente a força peso, vertical para baixo. Não é isso? Nenhum flutuante. E de contato, eu estou em contato com a superfície, vou desprezar a resistência do ar, então só estou em contato com a superfície e vai existir um apoio na superfície que desencadeia a força normal, sempre perpendicular à superfície, e eu, para movimentar, preciso interagir com as irregularidades da superfície. Então, eu empurro com o meu pé o chão para trás e o chão acaba me empurrando para frente, gerando essa força de atrito. Que como é uma estrutura tracionada, que está dando tração no chão para movimentar, ela está no sentido do movimento.
Legal? Essa é a nossa força de atrito atuante nessa situação. Pergunto para vocês, este atrito atuante no meu corpo é estático, cinético ou de rolamento? Se fosse um ano e meio atrás, ia ser de rolamento, né? Eu estava desse tamanho. Agora eu estou sofrendo de amor, de quarentena, estou na capa da costela. Mas e aí? Alguém se manifesta? Essa questão... Pode falar? É o estático. Por quê? É estático. Isso já foi questão do simulado do Bernoulli e já foi questão de vestibular. Por que é estático? Porque por mais que você esteja em movimento, você não está arrastando o solo para ser cinético. Acho que eu não sei explicar direito. Legal, mas tá no caminho. Qual que é a ideia? A gente pensa muito no movimento do corpo, mas se a gente está analisando o atrito, nós temos que pensar nas irregularidades. E o atrito cinético, ele existe não é quando o corpo somente está em movimento, é quando as irregularidades da superfície deslizam sobre as irregularidades da outra superfície. Então, se as irregularidades elas se apoiam durante o movimento, mas não há o deslizamento, elas estão só se apoiando, esse atrito ele é estático, porque uma irregularidade encontra-se estática em relação à outra naquele momento da interação. Você entendeu a ideia? Então, nós temos que pensar sempre no atrito. Então, quando o carro está andando com a roda sem estar deslizando sobre a superfície, aquele atrito que atua na roda é um atrito estático. Agora, se eu vou subir, uma rua está terrível de terra, do caminho da minha casa para cá, e que se eu apertar muito o acelerador, o carro fizer muita força, tracionar demais, a minha roda começa a derrapar, patinar. Aí aquelas irregularidades do meu pneu começam a passar o quê? Deslizando sobre as irregularidades do solo. Este atrito que vai estar atuando aí é um atrito cinético. Legal? Ok? Alexandre. Oi. Eu só não entendi uma coisa. No da roda, eu até entendo que ele seja estático, mas não seria de rolamento também, não? Por ser uma roda? Não, porque a estrutura de rolamento, elas são superfícies muito menores. É tipo uma caixa de esfera. Que a gente coloca Quando o contato é menor, né? essas superfícies pequenas e aí ele distribui o contato, fraga, para um monte de estruturas menores que vão rolar uma sobre a outra aqui, em contato com a outra. Sim, Alexandre, entendi. Entendi já. Essa é a ideia da caixa de esfera, que é usado muito em eixos de bicicleta. Eles usam, às vezes, caixa de esfera. É só uma caixinha, um tamborzinho, que enche de esfera e graxa. Beleza? Ou usa rolamento. Ou seja, ele compra ele pronto com uma estrutura interna mais firme, uma estrutura externa mais firme, e entre elas um monte de esferinha. Foi? Beleza? Então, este atrito que foi gerado, ele é um atrito estático. Então, quando que existe o atrito estático? Quando as irregularidades do objeto, da superfície do objeto, não deslizam sobre as irregularidades do solo. Aí este atrito vai ser um atrito estático. Questão, velho, que quase todo mundo errou no ano passado, se eu não me engano, no simulado do Bernoulli.
perguntou qual era o sentido da força de atrito e se ele era estático ou cinético. Mas muita gente caiu. Porque muitos vêm com um conceito formado de que a força de atrito sempre tem que estar contrária ao movimento. Não. Eu posso estar a favor do movimento em estruturas tracionadas. Foi essa a questão. E perguntou se o atrito era estático e cinético. E todo mundo aprende que se o corpo tem movimento, o atrito é cinético. Não, eu estou em movimento e o atrito que está atuando no meu corpo aqui, ele é estático. Eu estou em movimento e tentei derrapar aqui, não consegui muito, porque o atrito estático, ou o atrito cinético geral aqui foi muito intenso nessa superfície para deslizar. Ok? Beleza? Então, quando vai existir atrito? Quando tiver interação entre essas regularidades. Como que vai ser esse atrito? Paralelo à superfície, podendo estar na mesma direção? Alexandre, Oi? uma pergunta. Quando a gente, por exemplo, a gente escorrega em algum lugar e cai, é porque o atrito está muito fraco ou porque não tem atrito? Não existe situação que não tenha atrito, tá? Exercícios que a gente faz, eles podem ser desprezados, ok? Eles podem ser desprezados para simplificação de raciocínio, mas na vida real, ele nunca vai deixar de existir. O que acontece muitas vezes? Você pode estar andando numa superfície com o seu chinelão Samoa, não sei se você já tiver desse chinelo, que ele vai ficando liso e vai escorregar cada vez, porque vai ficar mais velho, vai ficando liso, 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 o trem escorrega pra caramba depois de velho. Mas você está andando com ele e ele não está escorregando porque você está andando no asfalto. Por que ele não está escorregando? Porque as irregularidades do asfalto, elas são muito grandes, né? E as irregularidades do seu chinelo não são tão grandes, mas é uma estrutura macia que vai encaixar bem ali nesse asfalto. E não vai deslizar, a não ser em cima com o seu pé suando e escorregando em cima dele. Mas vamos pensar aqui embaixo, contato do solo com o seu chinelo. Beleza? Você vai para frente um pouquinho e nesse chão tem óleo. O que vai acontecer? Você vai capotar, não é? Imagina que você está lá correndo, bicho, pisou na poça de óleo no asfalto. Isso já aconteceu comigo, isso já deve acontecer com todo mundo, velho. Ou numa poça de sabão no meio do chão. Esse óleo, ele forma em cima das irregularidades do asfalto uma película. Ele tampa essas irregularidades e dois corpos não ocupam o mesmo lugar, no mesmo intervalo de tempo. Então, as irregularidades do seu Samoa, elas não vão conseguir entrar muito bem nas irregularidades que existem do solo. Porque ali tem o quê? Tem óleo. Às vezes tem só água. Eu estou falando de óleo porque ele diminui mais ainda a condição de atrito. Tá? Mas, o que vai acontecer nesse caso? Quando você vai parar, a gente vê que vai escorregar, vai perder aquele... Quando você vai parar, você trava o pé e aí o atrito, que é tão cinético, né? Deixando, ou estático, né? Mas não deixa o pé escorregar ali no chão. Enquanto seu pé não derrapa, o atrito que está atuando é o atrito estático, ok? Só que esse atrito estático, o interessante é que ele não tem um valor único. Ele varia de 0 a máximo. De 0 a máximo. Como assim? Esse corpo está aqui parado, não é? Qual é a força de atrito nele aqui agora?
Máxima? Não. É zero. Por que é zero? Porque ele está parado. Não, só porque está parado. Se ele tivesse assim, teria força de atrito. Ele está parado e não tem tendência alguma de movimento. Não é isso? Ou seja, não tem velocidade nele e não tem nenhuma força paralela à superfície que faça com que ele tendesse a movimentar. Ficou claro? Então, eu venho aqui e aplico uma força. Ele movimentou? Não. Eu vou lá e aplico uma força maior ainda. Exemplo de situações que a gente vai empurrar um móvel pesado. Aplico uma força maior ainda, ele movimentou? Também não. Se ele não movimentou, é porque a somatória das forças é igual a zero. Eu vou voltar na questão do óleo aqui. Que a somatória das forças é igual a zero. Não é isso? Então, se a gente pensar nessa situação do apagador, que eu empurrei, aqui, ele tinha a força, peso, atuando, apoiado sobre a superfície normal, que é sempre perpendicular à superfície, a força que eu fiz sobre ele, que é F, e a força de atrito, que vai ter que estar contrária ao movimento. Eu empurrei o objeto para frente, ele não é uma estrutura tracionada, quem empurrou fui eu. Ok? Voltando aqui, ó, quem perguntou sobre tracionados. Esse apagador é um corpo tracionado? Não é. Ele não tem uma estrutura mecânica interna que vai fazer com que a superfície dele movimenta e que ele utilize desse movimento para apoiar na outra, empurrar ela para trás e ela empurrar ele para frente. Então, esse apagador não é. Então, as forças de atrito que for atuar nele vai estar o quê? Contrária ao movimento ou à tendência de movimento. Sempre. Beleza? Então, se ele fosse como eu, que consigo tracionar a perna e movimentar a perna, eu empurro o chão com o movimento da minha perna e das contrações musculares, eu empurro o chão para trás e o chão me empurra o quê? Para frente. Nessa situação, o atrito estaria no sentido do meu movimento. Ok? Nesse caso, ele está contado no movimento, tanto é que manteve o corpo em inércia, manteve ele em repouso somatório das forças igual a zero. Legal? Espero ter aproveitado o gancho e respondido sobre a estrutura tracionada. E é isso nós vamos repetindo várias vezes até vocês pegarem o raciocínio. Então, legal. Continuando aqui. Na hora que eu não estava fazendo força nenhuma, essa força de atrito não existia. E esse atrito aqui é qual atrito quando surgiu? O estático. Por quê? Porque as irregularidades do bloco não movimentaram sobre as irregularidades da superfície. Sempre quando o corpo está em repouso, o atrito você não vê o corpo movimentando sobre a superfície, né? O atrito é estático. Se estiver movimentando, pode ser estático ou cinético, ok? Aí que a gente raciocina. Mas ele está em repouso. Esse atrito é estático. Que antes de eu aplicar a força para empurrá-lo, né? Antes de eu aplicar a força para empurrar ele aqui, vou aplicar. Essa força de atrito era quanto? Zero. Depois eu aumentei a força e ele continuou em repouso. Quer dizer que essa força de atrito também teve que o quê? Aumentar. Para manter a somatória das forças igual a zero. Eu aumentei mais ainda a força. O que aconteceu? Ele permaneceu em repouso. Quer dizer que a força de atrito também aumentou e anulou essa força F. Ok? Mas essa história, ela tem um limite. Ok? Se eu for aumentando a força, aumentando a força, aumentando a força, tem uma hora que a força que eu fizer
vai ser tão grande que o estático não vai conseguir gerar uma altura. E ele entra em movimento. Isso quer dizer que a força de atrito estática vai de um valor zero até um valor máximo. Ok? E que se eu fizer uma força de tendência de movimento maior que o atrito máximo, esse corpo vai o quê? Começar a movimentar. E aí as irregularidades dele vai deslizar sobre as irregularidades do chão. E aí esse atrito que vai estar atuando nele deixa de ser o estático e passa a ser um atrito cinético. Legal? Ok? Então, esse atrito estático, ele vai dizendo a máxima. Legal. Como que eu vou fazer para calcular, né, quanto vale essa força de atrito estática? Quando a gente vai calcular a força de atrito estática, nós só calculamos a força de atrito estática máxima, ok? E como que a gente calcula? Essa força de atrito, ela depende de duas características para determinar a intensidade dela. Duas características. Quem me ajuda aí? Quem me ajuda? Então eu vou lá. Uma característica: o tamanho dessas irregularidades. Quando o atrito vai ser maior? Quando as irregularidades forem maiores ou quando as irregularidades forem menores? Eu trabalho com robista de marcenaria, faço algumas coisinhas de madeira lá em casa. Depois vou mandar as fotos de umas coisas que eu faço para vocês. Eu vou metendo um monte de lixa, só aumentando a lixa. Cada hora eu aplico uma lixa mais fina. Aquele móvel vai ficando cada vez mais lisinho. O atrito dele com a minha mão passando, deslizando sobre aquela superfície é cada vez menor. Quanto mais fina a lixa que eu aplico. Ok? A minha pergunta é, qual é a função da lixa? A função da lixa é desbastar o máximo possível essas irregularidades. Ok? Beleza? Chegou uma hora que ele fica até um espelho, né? Um móvel de tão regular que fica esta superfície. Mas nunca vai ficar perfeitamente regular, nunca vai ficar sem irregularidades. Algumas irregularidades sempre vai existir, que é natural da estrutura do material. Ok? Então, essas irregularidades podem ser maiores ou menores, desencadeando um atrito maior ou menor. Então, foi calculado e determinado a constante que está relacionada com a intensidade dessas irregularidades. E essa constante, representada pela letra Mi, nós chamamos de constante de atrito. Então, para cada interação entre duas superfícies, existirá tabelado uma constante de atrito, que está relacionado com o tamanho dessas irregularidades, que quanto maior for, maior será o atrito, maior será essa constante de atrito. Então, existe em vários materiais didáticos, depois eu mostro para vocês, até pelo material seus mesmos, uma tabela com diferentes constantes de atrito para diferentes interações entre duas superfícies. A constante de atrito entre o asfalto e a borracha, a constante de atrito entre a fórmica e a minha mão. Isso não vai estar no livro de vocês. Mas para cada interação entre duas regularidades, vai existir uma constante de atrito. Ok? Beleza? E que para as situações em que o corpo está em repouso,
vai ter uma constante de atrito estática, que nós chamamos de μ estático, ok? Só que ela serve só para eu determinar a força de atrito estática máxima. Então, ela é μ estático, é um dos fatores, uma das grandezas que está relacionado com os fatores que determinam a força de atrito, ok? Faltando menos de 1 minuto, só para eu concluir, qual